bom contigo? Olhei aqui de novo no cantinho da Mê. Eu sou a Mê e este é o meu cantinho. E hoje a gente tá naquele quadro lindo, maravilhoso que é o Bora Falar de Bíblia. Então pega a sua Bíblia, meu caro, porque você sabe que nesse quadro tem que ter Bíblia, né? Meio básico, porque o quadro é Bora Falar de Bíblia. Então o mínimo que tem que ter, Bíblia. Obrigada. E vem com a gente. Hoje é dia 19 de novembro, amanhã vai ser dia 20 de novembro, que se você não sabe, é dia da consciência negra. E a gente comemora esse dia da consciência negra no 20 de novembro, porque o Zumbi dos Palmares, um dos grandes ícones contra a escravidão, morreu. E é por isso que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, conscientizando não somente os negros, porque infelizmente ainda tem muito negro que não sabe da cultura e do que aconteceu no nosso país e no mundo a respeito de racismo e essas coisas, mas também outras pessoas que acabam progredindo para que esse conceito racista ocorra. E eu não vou negar que também existem negros, indígenas, enfim, um monte de gente que acaba progredindo por isso, que é mais por uma questão de ignorância, não porque a pessoa quer ser racista, mas porque ela pensa, aprendi assim quando eu era criança, então vamos simplesmente reproduzir esse conceito. E falando em conceito, segundo o Mini Dicionário Escolar Língua Portuguesa, edição revisada, atualizada, mais de 1 milhão de cópias vendidas, o conceito de racismo é o seguinte: teoria que defende a pretensa superioridade de certas raças humanas ou qualidade, sentimento ou ato de quem é racista. E diante disso, eu me lembro claramente do exemplo que essa menininha aqui, ó. Eita. Essa menina aqui enfrentou. Anne Frank, que no período em que escreveu seu diário estava passando pela Segunda Guerra Mundial, motivado especificamente pelo nazismo. Nazismo foi um movimento que acreditava fielmente na existência de uma raça ariana, que, adivinha, se caracterizava principalmente pelos tipos biológicos do povo alemão. Ou seja, Hitler se deu muito bem. Inclusive, o povo alemão estava se sentindo ótimo, se vendo representado como os melhores e mais fortes, diante de uma situação em que seu país estava sendo o pior e o mais fraco. Mas tudo bem, isso é papo de história, depois a gente fala sobre isso se vocês quiserem, enfim. Na época do nazismo, foram mortos pelo menos 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Isso sem falar alguns dados que a gente não tem. Judeus, negros, ladrões, enfim, a quantidade de pessoas que foram exterminadas, torturadas, massacradas lá nos campos de concentração. Tudo isso motivado pelo entendimento tão fútil de que pessoas são melhores porque elas são brancas dos olhos azuis. E outra coisa que aconteceu também foi o extermínio / escravidão de negros indígenas que aconteceu aqui no Brasil, aqui na terra da gente. Índios tiveram suas culturas tratadas como horríveis e foram exterminados por não se curvarem ao cristianismo. Um cristianismo que eu realmente não entendo se estava realmente transpassando o amor de Cristo. Tenho certeza que não estava, mas tudo bem. Foram escravizados, perseguidos, muitos tiveram que se afastar de suas famílias, maltratados. Gente, que coisa horrorosa! As condições em que eles estavam eram condições horríveis. Se a gente for parar para estudar um pouquinho a história, as senzalas, os navios negreiros em que os negros eram transportados para cá, tudo isso eram condições horríveis. Sem falar que os índios, em decorrência da vinda dos portugueses para cá, adquiriram muitas doenças, além de terem uma baixa na imunidade, porque agora eles tinham que usar roupa. E não é difícil a gente reparar em casos de racismo que acontecem até hoje. Pessoas que foram agredidas verbalmente ou até fisicamente em decorrência da sua cor, que foram maltratadas de alguma forma simplesmente porque não se enquadram no estereótipo que se espera para alguém ser tratado com respeito e dignidade. Infelizmente, muitas pessoas acabam pensando que se você não se encaixa num padrão que é considerado educado e refinado, você não merece respeito, você é simplesmente mais algum. E isso vai totalmente contra, inclusive, princípios bíblicos. E eu tenho certeza que você, cristão, pode concordar sobre isso comigo. Nós cremos num Deus que não é fútil, diferente da humanidade. A humanidade quer sempre parecer que é melhor do que os outros, enquanto Deus já tem essa certeza, ele não precisa ficar dizendo isso.
E esse Deus, diferente do que muitas pessoas acabam pensando, não fica nos olhando simplesmente por nós sermos merecedores ou não, porque ele sabe que a gente não merece seu amor. E ele não fica baseando o amor que ele dá por nós pela nossa cor de pele, pela nossa classe social. Ele simplesmente sabe que nós precisamos de seu amor. Agora vamos dar uma olhada lá no que Tiago, no capítulo 2, versículo 1 a 11, vai dizer a respeito de acepção de pessoas, para você dar aquela confirmada comigo de que racismo não faz sentido diante da perspectiva da Bíblia. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. No entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. A Bíblia é bem clara. Não devemos sair por aí julgando pessoas com critérios errados. Gente, o fato de uma pessoa ter a cor de pele diferente daquilo que nós achamos bonitinho não é um motivo para simplesmente tratarmos de uma forma ruim. Pelo contrário, não importa quem a pessoa é, Cristo nos ensina a tratarmos as pessoas com amor, porque Ele nos amou. Em 1 João 4,19, se eu não estou equivocada, vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos não porque a gente é bonzinho, ai, olha como eu sou fofo, eu amo. Não, mas é porque nós reconhecemos que Deus nos amou. Ele nos amou, somos as piores pessoas do universo, como Paulo disse lá em alguma carta, não sei qual era a carta, mas ele falou porque ele era o pior pecador dentre todos, o primeiro dentre os pecadores. Gente, por que a gente fica então tentando se achar melhor do que as outras pessoas, tentando se achar digno de colocar as pessoas num estereótipo e dizer: olha, não, você, por ser dessa tal forma, você precisa se encaixar no estereótipo que eu tenho sobre você. Não faz o menor sentido biblicamente falando. Porque se a gente fosse encaixar pessoas em estereótipos, dizendo: ah não, só pela aparência de fulaninho eu já sei quem ele é. Já sei que ele é uma pessoa que não presta, que fica por aí fazendo coisa que não deve. Gente, por acaso você é Deus para saber agora do que as pessoas fazem, do que as pessoas deixam de fazer? Você não é, desculpa, tá? A Bíblia é nítida quando diz que nós devemos tratar as pessoas como se elas fossem maiores do que nós, tratando-as com respeito. E olha, eu fico impressionada porque, como eu citei já, a igreja apoiava que houvesse extermínio de indígenas, porque eles queriam coisas diferentes. Agora eu só não entendo que Bíblia que eles estavam lendo, porque vamos pensar em Paulo, né? Porque Paulo é top. Ele era uma pessoa que vivia no meio da galera romana. E se você não sabe, os romanos têm um panteão de deuses enorme. Eu ainda não decorei o nome de todos os deuses, eu acho que eu ainda não sei o nome de todos os deuses romanos. Era muita gente. E Paulo vivia nesse meio. Agora, nas 13 cartas que ele escreveu lá na Bíblia, em nenhuma tá dizendo: galera, vamos armar o barraco aqui. Vocês estão vendo que eles não acreditam na mesma coisa que a gente. Estão tratando a gente mal. Que ainda tinha essa, tá? Não bastava não acreditar nas mesmas coisas que eles, ainda os tratava mal. Nero, por exemplo, pegava cristão pra queimar, minha gente. Pra usar de tocha pra enfeitar a cidade. Mas enfim, voltando ao personagem de Paulo. Ó, vocês estão vendo que eles estão fazendo coisa ruim com a gente, que eles estão por ali
adorando os deuses dele, que eles estão por aí fazendo mal pra gente. Bora arrumar o barraco. Peguem as coisas pra bater em todo mundo e exterminar todo mundo que não acredita na mesma coisa que a gente. Pelo contrário, Paulo em Romanos 12 diz que é para tratar todos bem, inclusive aqueles que vos perseguem. Sabe por quê? Porque quando você trata bem aqueles que vos perseguem, aquela pessoa fica, gente, por que esse fulaninho me tratou tão bem? Aí é que a gente ganha a oportunidade para dizer pra essa pessoa, menino, não é porque eu sou muito top, não. É porque Cristo me amou tanto que não tem como eu deixar esse amor só pra mim. Vocês estão entendendo? Olha o nível. Por isso que, gente, quando a gente olha a história do racismo antigamente, é uma coisa tão sem base. E até agora, porque a gente ficar dizendo que uma pessoa é inferior simplesmente por causa da cor de pele dela é um absurdo, algo totalmente sem sentido. E nesse dia eu só quero falar uma coisa pra vocês. Respeito, igualdade é base, gente. É o básico, entendeu? Então, assim, é muito bom que agora a gente tem um pouco mais de representatividade nos comerciais, nos filmes. Isso é legal, é muito importante. Então, vamos começar a abrir os nossos olhos e amar os nossos irmãos, sabe? Porque, infelizmente, a gente não pode negar, existe racismo em todo lugar. Mas nós podemos fazer a diferença, nós podemos estar nesse momento pensando um pouquinho mais, usando o crânio, certo? E lembrar do amor de Cristo por cada um de nós. Lembrar do tanto que Ele fez por cada um de nós. E fazer isso pelo próximo, ignorando a cor de pele de fulaninho, a classe social de fulaninho, aí a história de fulaninho, entendendo que não é baseado em fulaninho, é baseado no amor que Deus tem derramado em nossas vidas. E nós fazemos esse amor ir para outras pessoas, esse amor transbordar, gente. Não é baseado em nós. Deixou de ser baseado em nós quando a gente se converteu a Cristo, entendeu? Agora não é mais sobre nós o jogo, é sobre Ele. E é sobre o amor ao próximo. Isso é uma coisa tão básica. Parar de ficar julgando os outros pela aparência. Parar de tentar enquadrar pessoas numa caixinha. Vamos amar, gente. Sério, vamos ter um pouquinho de senso, né? E entender que Cristo, o nosso Senhor, não está nem um pouco se importando na cor da pessoa pra ver se vai salvá-la. Ah, não. Olha, fulano é preto. Eu acho que não vou salvar ele porque eu não gosto de gente preta. Já imaginou Jesus falando isso? Não, eu nunca. Né? Porque não faz sentido. Não entra no cristianismo isso. Então, nós como cristãos, e a palavra cristão significa discípulos de Cristo, pequeninos cristos, estejamos amando a Jesus e estejamos amando ao nosso próximo e seguindo o exemplo de Cristo, tá? Isso é o básico, literalmente o básico. Porque se eu fosse falar sobre racismo assim aprofundado, acho que a gente ia passar uma hora aqui, sei lá, uma semana discutindo sobre racismo, sobre situações e sobre passagens da Bíblia que demonstram que o racismo não é apoiado pela Bíblia. Mas vamos nos deter aos poucos minutinhos que vocês estarão interessados no meu vídeo, tá certo? Então, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de não ser um babaca com ninguém. Ao meu próximo, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, tchau!